Fala, coaches maravilhosos e lindos. Eu prometi para vocês que eu ia gravar sobre as técnicas de coach, né? As ferramentas de coaching. Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre rapport. O que vem a ser o rapport? Rapport é um conceito originário da psicologia. Fala, coaches que estão sendo treinados para serem coaches. Hoje, como eu prometi para vocês, nós vamos gravar uma das técnicas de ferramentas de coach, que é o rapport. Uma das técnicas mais usadas por todos nós na conversação, né, na comunicação em si. Tem muita gente que usa o rapport e nem sabe que está usando. E às vezes a gente fica assim, ai meu Deus, eu tenho que usar rapport na sessão de coach e eu não sei o que é rapport. Então vamos lá entender o que é o rapport. O rapport, o conceito dele é originário da psicologia e essa técnica remete de criar uma ligação de empatia com a outra pessoa. Ou seja, ela cria uma conexão, né, entre o coach e o coachee. A palavra é originária, né, do francês, da palavra rapporter, cujo significado significa sincronização, que permite estabelecer uma ação harmônica entre as pessoas, que vai gerando essa harmonia, né, nos gestos, nos movimentos, nas expressões corporais e faciais. Então vamos lá, vamos entender o que é essa técnica. Ela é gerada a partir da confiança no processo da comunicação, para que a pessoa fique mais aberta e receptiva durante o processo de coaching ou a terapia, porque de certa forma o rapport ele é usado não somente no processo de coaching, mas aqui nessa aulazinha a gente vai estar abordando no processo de coaching, mas ele pode ser usado na comunicação em geral, nos relacionamentos, na PNL, na hipnose, na psicologia, no processo de vendas, né? Então, assim, o que vem ser o rapport no processo de coaching? Essa técnica ela é muito usada para obter sinergia, né, necessária para que o cliente, ou seja, o seu coach, fique mais receptivo durante as sessões, né? Fique mais aberto, que ele fique mais à vontade para trazer o que ele quer resolver durante a sessão de coaching. E ela abrange 3 aspectos, que é a coordenação, a positividade e a atenção mútua, a qual constrói laços de compreensão e estabelece um diálogo em que todas as opiniões são consideradas e os pontos de vista e valores correspondidos e respeitados. Não há como forçar o rapport. O rapport ele é feito de forma natural, porque ou você tem rapport ou você não tem. Já viu aquela expressão, meu santo não bateu com o de fulano? Não é que não bateu, ou seja, vocês não tiveram rapport um com o outro, não teve aquela ligação, aquela química, aquela conexão que gerou confiança, né? Então vamos lá nas técnicas de rapport. A primeira técnica é a do espelhamento. É uma das técnicas mais famosas, né? Ela é colocada em prática pela incorporação da linguagem corporal, que é tida como a postura, os gestos, a expressão facial, respiração, entre outros fatores que ajudam a criar esse tipo de empatia. E ela é feita de forma gradual, onde vai conquistando a conquista mútua, né? Tem também a técnica da reciprocidade, que nada mais é no rapport do que dar sem esperar nada em troca, onde vai criar uma empatia, né, entre coach e coachee, que vai ajudar a construir laços e relações mais duradouras, que tem mais camaradagem e confiança. O rapport
ele é muito usado em todos os tipos de relacionamentos, todos os tipos. Por isso, nós precisamos compreender muito bem esse universo, né, que vive cada pessoa, para poder convivermos bem no trabalho, em família, na sociedade em si. Ou seja, nós o tempo todo estamos fazendo rapport, estamos espelhando com alguém. Quais são os elementos do rapport? Primeira coisa, o contato visual. O contato visual é o olhar olho no olho. É você olhar para a pessoa e enxergar dentro da alma. Já viu falar que os olhos é a janela da alma? Então, é esse olhar no visual que você vai identificar, né, através dos olhos, se a pessoa está realmente ali, naquele momento, se ela está aberta para aquela sessão, para aquele momento, né? Se ela vai colaborar ou se ela não vai colaborar. Depois do contato visual vem a expressão facial. Outro ponto muito importante no rapport são as expressões faciais que ajudam a identificar se a pessoa está mentindo ou não, né? Porque através das expressões faciais não tem como você não identificar esse tipo de comportamento, que muitas das vezes tenta nos dizer e não consegue. Já viu aquelas pessoas que são muito tímidas, que às vezes quer falar alguma coisa, mas que não sai a palavra, não sai a comunicação, mas através das expressões você percebe que ela tem algo para te dizer? Então você tem que, como coach, ter essa sensibilidade para poder entender esse tipo na expressão facial. Depois vem a postura. Postura corporal é a partir da observação da forma com que as pessoas se comportam, de acordo com a sua postura, é possível saber se estão à vontade ou incomodadas com algo. Se ela está receptiva ou resistente a alguma coisa. Então, a maneira como ela está com a postura corporal vai dizer muito sobre ela. Vamos supor que ela cruze os braços assim. Será que essa pessoa que chega na sua sessão e cruza os braços, ela está receptiva a entrar na sessão? Provavelmente não, né? Então, você tem que fazer com que ela fique mais à vontade, mais tranquila, propor para que ela sente mais à vontade na cadeira, respire mais adequadamente, trabalhar também o equilíbrio emocional. O equilíbrio emocional nesses termos do rapport, ele tem muito para dizer em relação à raiva, a momentos tristes, ansiosos, felizes, onde vai demonstrar de alguma forma as emoções da pessoa, esse tipo de sentimento que busca compreender se há um equilíbrio entre o coach e o coachee, né? E é essencial para que haja essa confiança mútua. Tom de voz é o timbre. De acordo com o tom de voz, você vai perceber como está o coachee, né? Vamos supor, se ele chega na sessão um pouco irritado, ele vai falar com a forma mais agressiva. Se está triste, vai usar um timbre um pouco mais baixo e lento. Se está feliz, vai demonstrar bastante alegria na sua voz. Se está angustiado, vai ficar com a voz engasgada, né? Vai ficar com voz de como se tivesse acabado de chorar. Então, tudo isso é importante observar no rapport. O andamento também. Para que serve o andamento? O andamento ajuda no andamento da sessão em si, que é criado esse tipo de rapport. É importante ter essa conexão um com o outro, porque para você ter a noção de tempo, porque às vezes você entra tanto em rapport com o seu coach que você perde a noção do tempo, né? E aí você não consegue desenvolver a ferramenta da forma adequada e nem tampouco finalizar o processo, né? Então, toda sessão de coach, ela precisa de ter início, meio e fim. E para isso, você tem que ter essa noção do time e até mesmo do tempo do coach, né? Para entrar
no mundo dele. Volume é a intensidade da voz. Aqui, nessa intensidade da voz, você vai observar se a pessoa está tentando ter uma conexão ou se está falando muito alto, ou muito baixo, ou de forma intermediária. Conseguindo identificar isso, fica muito mais fácil se espelhar de forma sutil e se conectar verdadeiramente com o outro. O volume, ele vai ajudar muito, vamos supor, se a pessoa está com sono na sessão, você usa um volume mais alto, que ela vai ficar mais alerta. Se ela chega muito apavorada na sessão, você usa uma voz mais aveludada para transmitir mais segurança para essa pessoa. E assim você vai tendo mais confiabilidade. Comunicação verbal são as palavras. As palavras nesse momento observar o que a pessoa está realmente dizendo, se a comunicação verbal dela realmente transmite o que ela está dizendo com os gestos e espelhar-se em suas palavras, buscando compreendê-la e fazer com que ela compreenda a si mesma. A comunicação não verbal são os gestos. É outro ponto muito importante a se espelhar na comunicação não verbal. Da pessoa ou coach, né, cliente que seja. E observar seus gestos e repeti-los de maneira que ela não perceba que está sendo espelhada. Vai fazer com que fique ainda mais próximo e consiga realmente se comunicar com o outro. Já viu que a gente, quando era criança, ficava muito assim: mãe, fulano tá me imitando, mãe, ciclano tá me imitando, e a gente não ficava irritado por perceber certos tipos de gestos? Então, no rapport é a mesma coisa. Se você está em rapport com uma pessoa, sendo não verbal, nos gestos, faça de maneira sutil, faça de maneira com que a pessoa não perceba que você está fazendo os mesmos gestos que ela, de uma forma bem singular. O coach também tem que ter a suspensão do julgamento, ou seja, o coach não julga. É um dos elementos mais importantes que fazem com que haja mais facilidade para se estabelecer verdadeiramente o rapport com alguém que, após suspender todo e qualquer tipo de julgamento com relação ao outro, porque às vezes ele traz alguma situação que para você é constrangedora, mas você, como coach dele, você não vai julgá-lo, você vai ajudá-lo através das perguntas a entender aquela situação, aquele momento. Vamos lá, como é que nós vamos obter as formas de rapport? Nas expressões faciais é o que? Um levantar de sobrancelha, um apertar de lábios, um enrugar de nariz. Em relação à postura, seria ajustar o corpo para combinar com a postura do outro, né? A parte do corpo, sei lá, as pernas, os braços, os pés. Então, você vai estar sempre ajustando para combinar com a postura do seu coach. Os movimentos corporais, eles vão espelhar qualquer tipo de movimento do corpo que seja constante e característico, como o piscar dos olhos, os pés, né, sempre no chão, encostados no chão, os braços mais inclinados na cadeira. Então, você vai estar sempre espelhando os movimentos do seu coach. Em relação aos gestos, espelhe com elegância e sutileza os gestos da outra pessoa, para que ela não perceba que você o está imitando. Em relação às frases repetitivas, utilize, através das perguntas, algumas frases que o coach trouxer para você repetitiva, que você vai reformular a pergunta repetindo aquela frase. A respiração. Você vai estar sempre como coach ajustando a sua respiração para o mesmo ritmo, o mesmo time da respiração do seu coach, né? Ou seja, a respiração ou até mesmo um movimento de piscar de olhos, com as pernas, com os braços. Tem também um espelhamento cruzado.
No espelhamento cruzado, você vai usar um aspecto do seu comportamento para espelhar um aspecto diferente do comportamento do coach. Como exemplo, balançar suavemente parte do seu corpo no mesmo ritmo da respiração. É importante também que no rapport haja a calibração. A calibração é uma técnica que vem da PNL, que ajuda a perceber diferentes estados de espírito das pessoas e entender se ela está na experiência ou se ela não está na experiência, para assim distinguirmos as diferentes sutis de expressão, enquanto a pessoa vivencia recordações e estados variados. Como, por exemplo, quando alguém se lembra de uma experiência assustadora, seu lábio pode se tornar mais fino, a pele fica mais pálida, mais amarela e a respiração mais ofegante. Quando a pessoa está lembrando de uma experiência prazerosa, a tendência é os lábios ficarem mais cheios, a cor da pele mais rosada, a respiração mais profunda, os músculos mais relaxados e fica com o olhar mais para o lado de cima. Em geral, o nosso nível de calibração é muito fraco e só notamos às vezes que quando a pessoa está chateada, quando você a vê chorar. Por isso, nós temos que desenvolver essa calibração, principalmente com técnicas de rapport, para você sentir, né, o seu coach na experiência, né? Você vai sentir todos os movimentos dele, de que forma? Calibrando, vendo se ele está na experiência. Então, nós ficamos por aqui com essa técnica de rapport e até a próxima técnica.